O conflito Israel-Palestina não é apenas uma disputa territorial ou política. Ele também envolve questões profundamente humanas, que afetam diretamente as vidas de milhões de pessoas na região. Ao longo das décadas, as violações dos direitos humanos e as crises humanitárias tornaram-se uma parte intrínseca do conflito, com consequências devastadoras para a população civil, tanto em Israel quanto nos territórios palestinos. Este vídeo vai explorar detalhadamente como os direitos humanos e as questões humanitárias são centrais nesse conflito. Para melhorar a compreensão e fortalecer o processo de aprendizagem, convidamos você a ativar legendas nos vídeos. As legendas são uma ferramenta valiosa que permite acompanhar o conteúdo com mais precisão, reforçar a leitura e melhorar a retenção das informações apresentadas. Não se esqueça de curtir, deixar seus comentários com opiniões e perguntas, compartilhar com quem tem interesse nesse tema tão importante, e se inscrever gratuitamente no canal para acompanhar mais vídeos como este. Sua participação é fundamental para que possamos ampliar o debate e trazer mais informações relevantes. Os direitos humanos são um conjunto de direitos básicos que todas as pessoas possuem, independentemente de sua nacionalidade, etnia, religião ou qualquer outra característica. Esses direitos incluem a liberdade de expressão, o direito à vida, à educação, à moradia, a liberdade de movimento e a proteção contra a discriminação e a violência. No entanto, em situações de conflito, como o Israel-Palestina, esses direitos são frequentemente violados ou severamente limitados. Desde o início do conflito, tanto israelenses quanto palestinos enfrentam graves violações dos direitos humanos. Essas violações são resultado de fatores como a ocupação militar, ataques a civis, restrições de movimento, prisões arbitrárias, bloqueios econômicos, além de políticas de discriminação e segregação. Um dos casos mais alarmantes de crise humanitária no conflito Israel-Palestina é a situação na faixa de Gaza, com cerca de 2 milhões de habitantes em uma área extremamente pequena e densamente povoada. Gaza enfrenta desafios que comprometem a dignidade humana e a sobrevivência de sua população. Após a retirada unilateral de Israel em 2005, Gaza ficou sob o controle do grupo político militar Hamas. Em resposta à ascensão do Hamas, Israel e o Egito impuseram um bloqueio rigoroso, controlando estritamente o fluxo de bens e pessoas que entram e saem da região. Esse bloqueio, em conjunto com sucessivos conflitos entre Israel e o Hamas, resultou em um colapso econômico e social. O bloqueio de Gaza tem sido amplamente criticado por organizações internacionais de direitos humanos. Ele limita o acesso da população a bens essenciais, como alimentos, água potável, medicamentos e materiais de construção. As infraestruturas, como hospitais, escolas e redes de eletricidade e água, estão em péssimas condições, dificultando a vida diária dos residentes. A ONU, em relatórios consecutivos, declarou que Gaza poderia se tornar inabitável se as condições não mudarem. A eletricidade é fornecida de forma esporádica, com muitas regiões de Gaza enfrentando cortes de até 20 horas por dia. A água potável é escassa, e a falta de sistemas de saneamento adequados faz com que esgotos fluam para áreas residenciais e para o mar. Isso cria um ambiente insalubre, propício a surtos de doenças, especialmente entre crianças. Além das questões humanitárias, os repetidos conflitos entre o Hamas e Israel resultaram em altos números de baixas civis. Durante os confrontos, como as ofensivas militares israelenses de 2008, 2009, 2012, 2014 e 2021, milhares de civis palestinos, incluindo crianças, foram mortos. A destruição de casas, hospitais e escolas exacerbou ainda mais a crise humanitária. Israel defende suas operações militares em Gaza como autodefesa contra os ataques de foguetes lançados pelo Hamas, que visam cidades israelenses. No entanto, grupos de direitos humanos como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional acusam ambos os lados de cometerem crimes de guerra, com o uso de força desproporcional por parte de Israel e o uso de escudos humanos e alvos civis por parte do Hamas. Na Cisjordânia, a ocupação militar israelense, que começou após a Guerra dos 6 Dias em 1967, criou uma realidade complexa para os palestinos que vivem sob seu controle.
A construção de assentamentos israelenses, considerados ilegais pela maioria da comunidade internacional, resultou em uma fragmentação territorial que dificulta a criação de um futuro Estado palestino viável. Um dos aspectos mais visíveis da ocupação são os postos de controle, checkpoints, que restringem severamente a liberdade de movimento dos palestinos na Cisjordânia. Existem centenas de postos de controle militares israelenses na região, além de barreiras físicas, como o muro de separação, que divide aldeias palestinas e isola comunidades inteiras. Essas restrições afetam todos os aspectos da vida cotidiana. Um palestino pode passar horas para se deslocar entre sua casa e o trabalho ou entre diferentes cidades da Cisjordânia, o que dificulta o acesso à educação, aos cuidados de saúde e a oportunidades econômicas. Além disso, as dificuldades no acesso a terras agrícolas, devido ao muro de separação e à expansão dos assentamentos, levaram à perda de meios de subsistência para muitos agricultores palestinos. Outro ponto crítico da ocupação israelense na Cisjordânia é a demolição de casas palestinas. Israel justifica essas demolições com base em questões de segurança ou na ausência de licenças de construção, que são extremamente difíceis de serem obtidas por palestinos em áreas sob controle israelense. Essas demolições resultam em deslocamentos forçados de famílias inteiras, agravando a crise humanitária na região. A prática de deslocamento forçado é amplamente condenada por organizações de direitos humanos, que a consideram uma forma de punição coletiva. Além disso, o confisco de terras e a expansão dos assentamentos israelenses nas áreas palestinas contribuem para o aumento das tensões e da sensação de injustiça entre os palestinos. Outro aspecto problemático da ocupação israelense é o sistema de detenções administrativas, que permite que israelenses prendam palestinos sem acusação formal por longos períodos. Segundo dados da Anistia Internacional, milhares de palestinos, incluindo menores de idade, são detidos anualmente por forças israelenses. Muitos desses detidos nunca são acusados formalmente de nenhum crime, e o processo judicial que enfrentam é frequentemente criticado por ser injusto. Os prisioneiros palestinos também denunciam casos de tortura e maus-tratos durante as prisões e interrogatórios, algo que é proibido pelas convenções internacionais de direitos humanos. A detenção de crianças é especialmente controversa, com muitos casos documentados de menores que foram presos e interrogados sem a presença de advogados ou responsáveis. Embora a maior parte das críticas aos direitos humanos no contexto do conflito Israel-Palestina seja dirigida ao governo israelense, também há violações significativas de direitos humanos nas áreas controladas pela Autoridade Palestina e pelo Hamas em Gaza. A Autoridade Palestina, AP, que governa partes da Cisjordânia, também é acusada de violações dos direitos humanos. Grupos de direitos humanos palestinos e internacionais documentaram casos de repressão à liberdade de expressão, prisões arbitrárias de opositores políticos e restrições à imprensa. Manifestantes pacíficos que criticam o governo da AP são frequentemente reprimidos, e há relatos de tortura nas prisões controladas pela autoridade. A repressão à liberdade de expressão e o controle sobre a mídia enfraquecem as perspectivas de uma sociedade civil palestina livre e democrática. Ao não permitir críticas e ao abusar de seu poder, a Autoridade Palestina contribui para a perpetuação da desconfiança entre a população e seus governantes. Sob o governo do Hamas em Gaza, a situação dos direitos humanos também é precária. O Hamas, que se consolidou no poder após violentos confrontos com a Autoridade Palestina em 2007, é conhecido por reprimir duramente dissidentes políticos, ativistas e jornalistas. Grupos de direitos humanos denunciam detenções arbitrárias, tortura e até execuções sumárias. Além disso, a administração do Hamas impõe regras conservadoras e rígidas sobre a população, especialmente no que diz respeito aos direitos das mulheres e à liberdade de expressão. A pressão sobre grupos minoritários e a falta de liberdade política fazem com que a sociedade civil em Gaza viva sob constante controle. Diante das violações dos direitos humanos e da grave crise humanitária na região, a comunidade internacional tem tentado, através de organizações como a ONU, ONGs e outras entidades humanitárias, fornecer assistência à população palestina. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina,
UNRWA desempenha um papel vital no fornecimento de serviços básicos, como educação, saúde e assistência humanitária para milhões de refugiados palestinos. A UNRWA opera em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, na Síria e na Jordânia, ajudando a aliviar o sofrimento de pessoas que foram deslocadas de suas casas desde 1948. No entanto, a UNRWA enfrenta constantes desafios financeiros e políticos, com muitos críticos, especialmente em Israel e nos Estados Unidos, argumentando que a organização perpetua o problema dos refugiados ao invés de resolvê-lo. Mesmo assim, sem os serviços da UNRWA, as condições humanitárias nos territórios palestinos seriam ainda mais devastadoras. Além da UNRWA, diversas ONGs internacionais e locais atuam na região para mitigar o impacto do conflito. Grupos como Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha e Oxfam oferecem assistência médica, fornecem água potável e distribuem alimentos em áreas afetadas. No entanto, as restrições impostas pelo bloqueio em Gaza e pelas barreiras militares na Cisjordânia frequentemente dificultam a entrada de ajuda humanitária. Os direitos humanos e as questões humanitárias no conflito Israel-Palestina são extremamente complexos e envolvem múltiplos atores e fatores. A ocupação israelense, os bloqueios e as políticas internas de repressão tanto em Israel quanto nos territórios palestinos resultam em uma situação de grande sofrimento para milhões de pessoas. Enquanto o conflito persistir, as violações dos direitos humanos continuarão a ser uma triste realidade na região. A única solução viável para resolver esses problemas seria a promoção de um processo de paz genuíno e inclusivo que respeite a dignidade e os direitos de ambos os povos. Se você gostou deste vídeo e quer continuar se aprofundando nesse tema, não se esqueça de curtir, deixar seus comentários com opiniões e perguntas, compartilhar com quem tem interesse nesse tema tão importante, e se inscrever gratuitamente no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Sua participação é fundamental para que possamos ampliar o debate e trazer mais informações relevantes.